Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que temos de, mais uma vez, meditarmos na Tua Palavra essa noite. Rogamos, ó Pai, o agir do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Dai-nos, ó Pai, o bom entendimento da Tua Palavra e ajuda na transmissão da mesma, porque nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos do Senhor, tanto para transmitir a Tua Palavra, como para a iluminação do Teu Santo Espírito, dando entendimento e nos ajudando logo após a colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Se há alguém em nosso meio, ó Pai, que não conhece Jesus ainda, que de alguma forma essa palavra possa falar a este coração e edifica as nossas vidas por meio dela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu lembro que quando nós estávamos indo para uma consulta da Vânia, na cidade onde as meninas nasceram, em Mandaguari, no Paraná, vizinho de Maringá, nós estávamos indo de carro, de carona com um irmão que estudava com a gente no seminário, que hoje é pastor também, pastor Pedro, está em Santana do Parnaíba, que perto de São Paulo, e sempre nós íamos com um carro emprestado, porque a gente ainda não tinha. E a Vânia estava fazendo aquele exame ultrassom, pré-natal, né, que chama, na cidade de Mandaguari. Nós viajávamos algumas horas da onde nós estávamos estudando até Mandaguari para ela fazer o ultrassom. E eu lembro que nós estávamos indo, eu de carona, o irmão Pedro dirigindo, a Vânia atrás, a irmã Leda do lado dela, e vinha um carro com toda velocidade, nos apertando, e a pessoa vinha buzinando e querendo passar a gente, e o Pedro estava agoniado no volante e dizendo assim: essa pessoa está nos apertando muito, e o que nós vamos fazer? Vamos deixar passar. De repente ele jogou o carro para o lado, o Monza azul, aquele Monza tubarão, sabe, aquele mais antigo, jogou o carro para o lado, e aquele cara que vinha nos apertando com toda a velocidade, ele passou com toda a falta de paciência dele, pé pesado, pé de chumbo, passou com tudo, e lá na frente nós passamos do lado dele, mas só que ele não estava mais andando, por causa da impaciência daquela pessoa de querer nos ultrapassar. Bateu de frente num poste, o carro derrubou o poste e praticamente abraçou aquele poste de tanta velocidade que ele estava, e possivelmente, pelo tamanho do impacto, as pessoas que estavam naquele carro morreram. Pela falta de paciência daquela pessoa, houve um grande desastre naquele momento. Nós estamos contemplando aí nos dias de hoje, irmãos, essa guerra no Oriente Médio, Israel contra a Palestina, Hamas, tudo mais, vocês têm acompanhado, por causa da impaciência de um homem, por causa da impaciência de Abraão. Eu sei que a gente não pode atribuir tudo o que está acontecendo no Oriente Médio
há um homem como Abraão, mas se Abraão tivesse com Sara tido um pouquinho mais de paciência e esperado a promessa, nós não teríamos todos esses conflitos que acontecem no Oriente Médio, que nós muito bem sabemos que é por causa da linhagem de Ismael e de Isaac. A impaciência muitas vezes traz prejuízo para as nossas vidas. O problema da nossa época é uma época rápida, uma época líquida, onde as informações correm muito rápido, chegam muito rápido, as pessoas compram tudo de forma muito rápido, na ponta do dedo, a comida chega quase na hora que você pede, é o fast food, você pediu, passou 10 minutos, 15 minutos, está na sua casa. O problema é que isso tudo passa para a nossa vida, e nós acabamos vivendo a nossa vida com muita falta de paciência nas diversas áreas que nós estamos envolvidos. Talvez não seja do seu tempo, mas você que talvez tenha a minha idade, vai lembrar do que eu vou falar. Eu lembro que quando eu era menino, eu costumava assistir aquele filme da Dini Eugênio. Quem lembra? Tem bastante gente que lembra. Da Dini Eugênio. Ela fazia um movimento com a ponta do nariz e tudo aparecia, tudo se transformava. Era rápido demais. E eu, quando caio nessas, irmãos, de querer que as coisas sejam resolvidas rápido, por conta das dificuldades, por conta das provações, ou por qualquer outra situação que nós vivemos, eu percebo que eu entro num turbilhão de ansiedade. A ansiedade vem quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito e muito rápido. A ansiedade vem porque nós queremos muitas vezes tomar a direção da situação, porque nós queremos ver aquilo ou aquela situação sendo logo resolvida. E é interessante, irmãos, como tudo isso passa para a vida de algumas igrejas. As pessoas em certas igrejas, por causa dessa questão de querer ver tudo sendo resolvido muito rápido, acabam fazendo de Deus um Deus utilitarista. Usam a Deus, colocam na estante, e quando precisam de Deus para resolver uma coisa rápido, elas pegam Deus de novo, trazem para cá, usam Deus, devolvem para lá de novo, porque querem ver as coisas sendo resolvidas muito rápido. Você também percebe isso? Sim ou não? Que nós vivemos no tempo da rapidez, e nós queremos que as coisas nas nossas vidas também sejam resolvidas muito rápido. De repente, até você mesmo já passou ou está passando por alguma situação, seja ela de dificuldade ou qualquer uma outra, que você está querendo que seja resolvido rápido, porque você não aguenta mais passar por aquela situação ou presenciar aquilo. Por exemplo, a gente não gosta muito quando as nossas vidas apertam e situações difíceis nos sobrevêm, nós queremos desistir, se as coisas não se resolverem e não passarem rápido. Eu penso que todo mundo vive isso em escalas diferentes. Você já notou que às vezes a paciência é escassa em nossas vidas? Nos falta a paciência. Aonde que está a fonte da nossa paciência? Certamente, irmãos, nós precisamos sim de paciência nas diversas situações das nossas vidas. Sempre que nós tentarmos resolver as nossas coisas de uma forma muito rápida, tem uma grande chance de dar errado. Então, qual que é a fonte da sua paciência? Então, irmãos, eu quero, nesse texto de Tiago, compartilhar um pouquinho com vocês sobre como ser paciente nas diversas situações das nossas vidas. Como ter a paciência, onde buscar paciência, ou em quem buscar paciência para as situações que nós vivemos. Quando nós lemos o texto de Tiago, nós encontramos 3 exemplos em uma exortação acerca da fonte
da nossa paciência. Então eu quero olhar aqui para esse texto de Tiago, para o primeiro exemplo. E Tiago, ele usa no versículo 7 o exemplo do lavrador. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. É interessante algumas palavras ali naquele texto. A palavra espera e aguarda são palavras parecidas, praticamente sinônimas, que traz a ideia justamente de ter calma, de esperar o tempo certo para alguma coisa. Tiago, ele pede que os irmãos sejam pacientes face às tribulações que eles estavam enfrentando. Algumas perseguições acerca do império que estava perseguindo os crentes, querendo matar os crentes, trazer sobre eles juízo. E Tiago, então, nesse contexto de perseguição, ele escreve assim: queridos irmãos, sejam pacientes face às perseguições, os momentos difíceis que vocês estão vivendo, mas sejam pacientes até quando? No texto nós temos a resposta: até que receba a chuva temporã e serôdia, pensando na figura do lavrador. O lavrador, irmãos, para ilustrar, é como um exemplo, sim, de muita paciência. Por quê? Porque ele planta, mas pacientemente precisa esperar o tempo certo da chegada da chuva para regar a terra e futuramente colher os frutos. Aparece ali a palavra pois, sede, pois, irmãos, que sugere uma conclusão que leva a gente a pensar no contexto anterior desse texto, as tribulações enfrentadas por aqueles irmãos. Sede, pois, irmãos, pacientes em meio a essa tribulação que vocês estão enfrentando. Quando nós olhamos a palavra paciência, sede, pois, irmãos, pacientes, com certeza você já ouviu essa palavra que eu vou citar agora, é a palavra que vem do grego macro. A ideia de muito grande, né, de extenso. O que Tiago está dizendo para os irmãos é justamente isso: queridos irmãos, vocês sejam longânimos, que a paciência de vocês seja cumprida, sejam pacientes demais, tenham paciência em esperar. Então ele cita, para ilustrar isso, a figura do lavrador, que planta, trabalha, precisa esperar vir a chuva, para lá na frente, depois de muito tempo, com muita paciência, colher o fruto para ele próprio e para a sua família. O segundo exemplo que Tiago usa acerca da paciência, irmãos, é o exemplo dos profetas. Olha o que Tiago diz no versículo 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Meus irmãos, tomai por exemplo de quê? Aflição e paciência, os profetas. Então Tiago, depois de usar a figura do lavrador como exemplo de paciência, ele usa o segundo exemplo de modelo de paciência, que são os profetas, que em meio aos sofrimentos que eles enfrentavam, mas enfrentavam pacientemente, queridos. Continuavam, mesmo sofrendo, com paciência, proclamando o nome do Senhor. Porque eis que temos por felizes, diz Tiago, os que perseveram firmemente. E nos dá um terceiro exemplo, irmãos. Além do lavrador, do profeta, o terceiro exemplo de paciência que Tiago usa, nós falamos dessa pessoa hoje, pela parte da manhã. Jó. O exemplo de Jó é um exemplo de muita paciência. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó perseverou bastante, irmãos. Haja vista
as grandes dificuldades que ele enfrentou, tudo que perdeu na vida, seus filhos, seus bens. Nós falamos sobre isso hoje pela parte da manhã, mas Jó foi paciente em meio a todo o seu sofrimento. E Jó sabia que o Senhor era misericordioso, compassivo e estaria com ele em todo o tempo da sua tribulação, e que lá no final ele teve a sua vida restaurada pelo Senhor. Jó, em todos os momentos da sua vida, nas suas angústias, ele pacientemente esperou no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Então, queridos, percebam as lições preciosas que nós temos para as nossas vidas aqui quanto à paciência. Primeira lição preciosa que nós temos que perceber nesses 3 exemplos é que os 3 exemplos citados tinham a fonte de paciência em Deus. O lavrador tinha que esperar Deus dar o fruto da terra, no tempo do Senhor. Os profetas tinham que esperar Deus agir por eles. E Jó esperou a resposta de Deus no tempo certo. Sabe o que a gente aprende aqui, queridos? Que Jesus é a fonte da paciência e sustenta seus servos em meio à provação. Eu vou repetir essa frase. Jesus é a fonte da paciência e sustenta seus servos em meio à provação. Sabe qual é a fonte da nossa paciência? Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele nós encontramos e achamos paciência para a nossa vida. Não importa de onde vêm as provações, os momentos que nós enfrentamos na vida, seja eles quais forem, não importa de onde eles venham. Seja das pessoas, perto ou longe de nós, seja do governo, não importa se é uma injustiça praticada, não importa se é uma perseguição implantada, como no caso dos irmãos a quem Tiago escreve. Buscar a Deus, irmãos, a fim de exercer paciência na provação, é nosso único dever. Você não vai achar paciência em qualquer outro lugar, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Até mesmo porque o maior exemplo de paciência estava na cruz do Calvário. Pacientemente ele morreu por você e morreu por nós. Então é nele que nós encontramos a fonte da nossa paciência. Então precisamos de paciência. Você precisa de paciência como eu, irmãos? Sim ou não? Todos nós, né? Diversos momentos das nossas vidas. Precisamos de paciência com as pessoas. Tenha calma, tenha paciência. Precisamos de paciência com a nossa família, com nossos amigos, com nossos irmãos em Cristo. Finalmente, precisamos de paciência no trabalho e devemos ter cuidado, irmãos, para não tomarmos atitudes precipitadas ao agirmos de qualquer forma ou querermos agir rápido sem exercermos a paciência. Então, há um lugar onde nós deixamos os nossos momentos da vida, as nossas provações, seja o que for, o lugar que nós deixamos é aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ajuda a agirmos de forma paciente. Busque paciência no Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, irmãos, nós ainda temos uma exortação de Tiago. Ele usa, primeiro, 3 modelos de paciência: do lavrador, dos profetas, né? E, por último, Tiago usa o exemplo de Jó. E agora, nós temos uma exortação de Tiago quanto à paciência. E a exortação é a seguinte: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Por quê, irmãos? Por que devemos ser pacientes e fortalecer o nosso coração no quê? Daí Tiago responde: pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos,
não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Porque eis que o juiz está à porta. Quem que é esse juiz que está voltando? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ilustrar, irmãos, a paciência com a figura do lavrador, e tomar aqui mais 2 exemplos sobre longanimidade, sobre exercermos a paciência, agora Tiago justifica que vale a pena sermos pacientes e firmes, porque o Senhor está voltando. O Senhor está próximo. Essa volta iminente e repentina do justo juiz pode acontecer a qualquer momento, irmãos. Então, quanto a uma perspectiva futura e positiva, isso sim nos ajuda a agirmos de forma paciente. Principalmente quando nós pensamos que o justo juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo, está voltando para levar a sua igreja, para nos levar juntamente com Ele para os céus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais angústia, onde haverá salvação eterna ao lado dEle. E é por isso que Tiago diz: por que vocês ficam murmurando uns contra os outros? Por que vocês ficam reclamando, se queixando? Não façam isso. O Senhor está voltando. Todo esse mal, toda essa angústia, toda essa dor que vocês estão passando, seja elas qual for, que te causa impaciência, vai acabar um dia. Jesus Cristo está à porta. Então sejam pacientes, vivam otimistas, caminhem olhando para a cruz, porque vale a pena, o Senhor está voltando. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus vier no arrebatamento, será um tempo de consolação, amém? Quando Jesus voltar no seu arrebatamento, será um tempo de glória, as lutas terminarão para sempre, e por isso que é a nossa bendita esperança. Nenhum de nós sabe quando o Senhor Jesus voltará. Não temos dia marcado, mas nós sabemos que é iminente e pode acontecer a qualquer momento. Mas esse tempo deve ser celebrado por nós hoje, porque será o fim de toda angústia e de toda dor. A atitude de expectativa em relação ao arrebatamento da igreja molda nossos valores e nossas decisões no tempo. A antecipação de algo precioso, irmãos, alivia a ansiedade da espera. Todas as vezes que nós íamos para Mandaguari ou para qualquer outro lugar para fazer ultrassom e que eu queria ver as meninas, as 2 gêmeas, na barriga da minha esposa, criava uma expectativa muito grande. Quando eu chegava lá, que o médico mostrava as 2 se mexendo dentro do ventre da Vânia, a expectativa era sanada e eu ficava mais tranquilo. Então, irmãos, assim é a expectativa quanto à preciosidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. A expectativa é muito grande. Cristo, por suas promessas, torna o presente administrável para nós. E hoje pode ser um dia feliz, mesmo em meio aos momentos provavelmente difíceis que você está vivendo. E é assim que o crente se eleva acima das circunstâncias, irmãos. E ele não desanima. Se move sem deixar que as situações o tropecem. Agora, o quanto é importante a segunda vinda do Senhor para você? O quanto é importante o arrebatamento da igreja para você? Só podemos ser felizes com a antecipação da segunda vinda, quando já fomos felizes com a primeira. Porque a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, só vai ter algo, só vai ser real para você, verdadeiro para você, se você primeiro passou pela primeira vinda dele, entregando sua vida para Ele como Salvador. Porque a segunda vinda é para aqueles que um dia entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo.
Então, a primeira vinda dele, quando ele aqui habitou, tabernaculou entre nós, precisa ter efeito para você hoje. Então, queridos, Jesus é a fonte da paciência. E Jesus sustenta seus servos em meio às provações da vida. Eu quero dar uma palavra de incentivo para você essa noite. E a palavra é o seguinte: Jesus Cristo é Senhor e Salvador e morreu na cruz para salvar a todo aquele que crê. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, Ele está voltando, Ele está perto, e nós sabemos disso. Todas as profecias, todos os sinais já foram cumpridos, e a cada dia que passa, isso se torna mais evidente, que Jesus está perto. E para você fazer parte do arrebatamento da igreja, você precisa ter entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você já fez essa decisão? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Mas você precisa entender também que a importância de Jesus na sua vida não é só para a salvação, que é a principal, mas também é para te dar forças, para você conseguir continuar, viver pacientemente, mesmo em meio às lutas da sua vida. Às vezes, queridos, nós buscamos fonte ou fontes de paciência fora de Deus. Você não vai encontrar. Às vezes nós buscamos fonte de alegria em terapias, em qualquer outras coisas. Tudo bem, mas você não vai encontrar a verdadeira fonte da alegria e da paciência. Você vai encontrar a verdadeira fonte da alegria e da paciência para a sua vida em todas as situações, na cruz do Calvário e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse para os seus discípulos que estavam com medo, porque Jesus estava indo embora e eles iam ficar sozinhos. Jesus disse para ele assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham paciência, eu não estou aqui, não estarei aqui, mas em mim vocês encontrarão fonte para toda a paciência que vocês precisam para enfrentar as lutas e as dificuldades. O que falta a você fazer? Buscar Jesus e entregar sua vida para Ele. Eu tenho certeza que após essa entrega, que após essa dedicação verdadeira da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você encontrará paciência para a sua vida. E não só você encontrará paciência para viver a sua vida, mas você terá a paciência de Deus para você. Sabe que nós éramos inimigos de Deus antes da cruz de Cristo, mas Deus nos tornou amigos dele a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus. Pacientemente, Deus aguardou que nós recebêssemos Cristo como Salvador. Talvez o momento da sua decisão ao lado de Cristo é agora. Deus continua pacientemente aguardando a sua decisão ao lado dele. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você.